Primeira Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Neste tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Os adversários de Salomão. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o edomita, que era da linhagem real de Edom, porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, comandante do exército que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém Hadade fugiu para o Egito, na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade ainda era muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo, para que você queira voltar para a sua terra? Hadade respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando, depois do morticínio feito por Davi. Eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal como Hadade havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria.
Aias prediz que Jeroboão será rei de Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraíta de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque se levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que, neste tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova, e os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você, e ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi por ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisag, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.